Olá, meu irmão e minha irmã, tudo bem? E eu já estava com saudades de estar compartilhando a palavra de Deus com vocês. Mas eu acredito que para Deus tudo tem o tempo certo, não é mesmo? E hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, mas antes eu queria falar para vocês, eu acabei de chegar de uma viagem e fui para o Chile, tive uma experiência bem legal lá, porque conheci algo que eu nunca tinha visto, nunca tinha tido contato, que é a neve, né? Lá no, para você andar na neve, você coloca algumas roupas especiais, você coloca sapato, casaco, agasalhos especiais, para você não congelar, para você não sentir frio. Então, quando você está lá com essas roupas, você está protegido. Então, eu acredito que essa pregação de hoje, ela precisava acontecer no momento após essa minha viagem, essa minha experiência. Porque eu começo falando sobre essa experiência de você, em determinado momento, eu tirava a luva, eu punha a mão na neve e parecia que a minha mão ia congelar. Então, eu tinha que colocar a luva rapidamente. Mesmo se eu tirasse a luva, eu não conseguia ficar por muito tempo, porque era muito frio. Então, eu posso dizer para vocês que era uma sensação insuportável o frio, sem a proteção. É a mesma coisa, você já pegou gelo na mão? Você consegue ficar segurando o gelo por muito tempo? Não, né? Logo ele vai queimando a tua mão, a nossa mão, e a gente tem que soltar. E eu vou começar falando hoje de um sentimento que Deus me deu, falando sobre a alma. O Senhor falou muito forte comigo para falar sobre a alma. E aí eu fui buscar na palavra, numa passagem específica de Hebreu capítulo 4, versículo 12 e 13, o que, a palavra diz sobre alma, né? Foi uma palavra que chamou muito a minha atenção. Diz o seguinte, meus irmãos: porque a palavra de Deus é viva, eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, e atinge até a divisão da alma e do corpo, das juntas e medula, e discerne os pensamentos e as intenções do coração. Tudo é nu e descoberto aos olhos daquele a quem havemos de prestar conta. Então é uma passagem bem interessante. Se por acaso você está passando por um momento de duvidar da palavra de Deus, né, essa palavra vem diretamente para o teu coração. Porque aqui diz o seguinte, que a palavra de Deus é viva, ela é eficaz, ela penetra entre a divisão do corpo e da alma, ou seja, ela penetra no nosso interior, onde nada nem ninguém pode penetrar. Então aqui a palavra fala de alma e corpo. Tá? E em outras passagens da Bíblia, quando a gente busca a compreensão do nosso ser, ora nós temos falando de alma, corpo, mas algumas passagens falam de espírito. Né? Então, para que a gente possa ter um entendimento de como nós somos formados, né? O corpo nós sabemos que é templo do Espírito Santo, porque na passagem de 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, diz o seguinte: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, a qual recebeste de Deus, e que por isso mesmo já não vos pertenceis? Porque fostes comprados por um grande preço, glorificai a Deus pelo vosso corpo. Então aqui, meus irmãos, é uma alerta de Deus para nós, como nós estamos cuidando do nosso corpo. Nós estamos utilizando de substâncias ruins, como droga, como bebida. Como a gente está tratando o nosso corpo? Nós estamos comendo muita gordura, por exemplo. Nós estamos não fazendo atividade física. Nós estamos cuidando da nossa saúde, da saúde do corpo, né? Porque a palavra fala que esse corpo já não nos pertence. Pertence a Deus, porque Deus já pagou um grande preço. Então glorificai a Deus pelo vosso corpo.
Então, é um chamado para nós para que a gente possa cuidar bem do nosso corpo. E a palavra também fala muitas vezes de alma e espírito, dá um pouco de confusão. Então, nós somos formados pelo corpo e pela alma, duas almas, espírito e alma é a mesma coisa. Foi uma dúvida que pairou nos meus pensamentos quando eu veio o discernimento de falar sobre alma. E aí eu busquei também, através de uma explicação do padre Paulo Ricardo, que ele é um estudioso da nossa religião, do catecismo da Igreja Católica, da palavra, então ele dá uma explicação muito interessante em relação a isso. O nosso corpo, né? A nossa alma. E o que seria o espírito? O espírito seria como se fosse materializando um lugar na nossa alma onde habita o Espírito de Deus, onde habita o Espírito Santo de Deus. Então imagina assim, nós temos o nosso corpo que vai morrer, vai apodrecer. Quando nós morrermos, ele vai ser enterrado, vai ser queimado, ele vai ser destruído. Nós temos a nossa alma. A nossa alma, ela necessita de salvação. Toda alma necessita da eternidade. Ela precisa ser salva. Tá? E dentro da tua alma tem um lugarzinho reservado, que é o teu espírito. É onde o Espírito Santo de Deus habita. Tá? E aí nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Salvação. Deus tem um plano de salvação para todos nós, para toda a humanidade, sem distinção. Ou seja, por meio de Jesus Cristo, Deus deu um plano de salvação para nós. Deus nos deu a oportunidade de ser salvos, de ter a eternidade, de buscar a eternidade. E a palavra diz o seguinte em relação a esse plano de salvação, que todo aquele que nele crê será salvo. Vou falar para vocês em João capítulo 3, versículo 16. Diz assim: com efeito, de tal modo Deus amou o mundo, que lhe deu seu Filho único, para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A promessa de Deus, a maior de todas as promessas. Todo aquele que crer em Jesus Cristo será salvo, terá a eternidade. E é a razão, meus irmãos, de eu estar aqui hoje gravando este vídeo para vocês. Por que eu estou gravando esse vídeo, compartilhando da palavra e tantos outros que eu já gravei? Porque eu quero, eu busco essa promessa de Deus na minha vida. Essa é a maior de todas, a eternidade. E eu estou compartilhando com vocês, eu sirvo ao meu Deus maravilhoso, porque eu quero que você também compreenda o tamanho dessa promessa para a tua vida. Eu quero que você também aceite Jesus como o seu único Deus, como o seu único Senhor. Então, faça jus a essa promessa. Tá? E quem vai ser salvo? É o nosso corpo ou é a nossa alma? O nosso corpo vai morrer. Mas quem vai ter a salvação? Quem vai para o céu? Quem vai viver na eternidade? É a alma. Eu disse para vocês anteriormente, a alma tem necessidade de salvação. Então nós podemos dizer, meus irmãos, já comparando um pouquinho com a experiência que eu tive do gelo, da neve, né? Uma alma fria é uma alma morta, é uma alma sem o Espírito Santo, é uma alma vazia, né? Lembra que eu falei do lugar onde o Espírito Santo de Deus tem que habitar? O lugar está ali, mas se o Espírito Santo não habitar ali, essa alma, ela é uma alma vazia, é uma alma fria, é uma alma que não tem salvação, é uma alma que está inquieta. Ela não tem a salvação ainda garantida. Então ela fica inquieta, ela está vazia, não tem o Espírito Santo. E qual que é qual que é o destino desta alma vazia? O destino é a morte. Então podemos dizer que é uma alma inquieta,
Uma alma que ainda não está cheia do Espírito Santo, uma alma que ainda não, de uma pessoa que ainda não aceitou Jesus, ela está vazia. Não está preenchido esse espaço, esse espírito. Então essa alma está inquieta. É por isso que eu estou aqui, meu irmão. É por isso que eu estou aqui, minha irmã, compartilhando dessa palavra. Para que você entenda, para que você compreenda que o projeto de salvação de Deus é para a tua vida também. Que Deus quer você na eternidade também. Não importa como está a tua vida. Não importa se você está com uma alma gelada. Hoje você está tendo a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Hoje você vai ter a oportunidade de mudar a tua vida. Acredite nisso. Então podemos fazer uma reflexão. Como que está a temperatura da tua alma hoje? Está fria, está gelada, está congelada, está quente, está morna? Nós temos total controle, nós temos a certeza da nossa salvação hoje. Se você falar, não, eu já aceitei Jesus, eu estou salvo. Cuidado, porque a palavra também nos ensina. Enquanto vivermos nessa terra, nós temos que orar e vigiar todos os dias da nossa vida. Muita oração, muita vigília, fugir do pecado, fugir daquilo que o inimigo põe na nossa vida, nós temos que vigiar. E não é fácil. Tá? Orar e vigiar para não cairmos na situação de pecado. Então nós podemos dizer que o pecado é como se fosse um gelo para a nossa alma. Que ele vai, quando você coloca um gelo em alguma coisa, em alguma bebida, em algum líquido, o que acontece com aquela bebida, o líquido? Ela esfria. Tá? E nós podemos dizer então que o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, dentro da nossa alma, do nosso espírito, naquele lugarzinho, nós podemos comparar com o fogo para a nossa alma. É como se fosse uma tocha. Se a nossa alma está congelada, você põe fogo, o que acontece? Derrete, descongela. E depois o que vai acontecer com aquele líquido? Vai esquentar. Então o fogo para a alma é o Espírito Santo, ele aquece a nossa alma. Tá? E o Espírito Santo em nós nada mais é do que a presença de Deus vivo. A presença de Deus vivo. E aí eu pergunto para você, quando nós estamos quentes, nós estamos na graça de Deus. Quando nós estamos frios, nós estamos fora da graça de Deus. E lembrando daquela passagem em que não podemos estar mornos, porque se estivermos mornos na nossa fé, nós não vamos estar na graça de Deus. Você tem que estar quente, não pode estar morno. Então, quando nós estamos na graça de Deus, quando nós estamos quentes, nós fazemos então a vontade de Deus. Deus nos dá a compreensão, a sabedoria, porque estamos na graça, estamos cheios do Espírito Santo. Principalmente para nós sabermos esperar o tempo de Deus. Nós somos muito ansiosos, nós não temos paciência, nós queremos ver o resultado rápido. É ou não é? Mas, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, quente na graça, nós temos o discernimento, a calma para saber esperar o momento certo, para saber aceitar a vontade de Deus na nossa vida. Agora imagina você sem esse discernimento. As coisas não acontecem e você fica louco. Ou as coisas acontecem e você fica louco porque você não sabe lidar com essa situação. Você precisa estar cheio do Espírito Santo. Você precisa estar cheia do Espírito Santo para poder ter o discernimento das coisas espirituais que acontecem à tua volta. Por quê, meu irmão? Porque a palavra diz que virá a tribulação, virão os tempos difíceis. A nossa vida é feita de altos e baixos. Virão N situações para nos tirarmos da graça de Deus todos os dias. Essa luta é difícil, esse combate é espiritual, é um combate contínuo. Enquanto você viver nessa terra, você vai lutar. Você vai ter luta, vai ser difícil, vai ter dificuldade. Não acha que você vai aceitar Jesus e que as coisas acabou a dificuldade? Não, a promessa é para a eternidade, quando você estiver com Jesus no céu. Lá você não vai ter o sofrimento, mas aqui nessa terra você vai ter. Em Mateus
capítulo 24, versículo de 21 a 22, diz o seguinte: porque a tribulação será tão grande. Você que está passando por tribulação agora, hoje, creio que todos nós estamos passando, mas você que especificamente está assistindo esse vídeo hoje e que está com uma tribulação muito grande. A tribulação será tão grande como nunca foi vista, diz a palavra, desde o começo do mundo até o presente. Nem jamais será. Se aqueles dias não forem abreviados, criatura alguma escaparia. Mas por causa dos escolhidos, aqueles dias serão abreviados. Jesus vai falar que ele vem abreviar o nosso tempo, o nosso dia, porque senão a gente não sobreviveria. Amém, meu irmão? Então, se hoje você está quente, não ache que você já está no céu, não ache que você já tem a vida eterna. Porque enquanto você viver, você vai ter que lutar. Enquanto você viver, você vai ter que orar, você vai ter que vigiar, você vai ter que pedir o Espírito Santo. Porque hoje eu estou aqui pregando uma palavra, anunciando o evangelho com a alma quente, cheio do Espírito Santo. Mas se eu não orar e vigiar, amanhã eu vou estar frio. Amanhã minha alma vai estar inquieta, amanhã eu vou abandonar o Senhor Jesus. Amanhã eu não vou acreditar mais. Porque o pecado vai tomando conta da minha vida e vai me destruir. E vai me deixar cego, vai me deixar surdo. Meu irmão e minha irmã. Então, Jesus é misericordioso. Ele vai abreviar os nossos dias. E aí eu pergunto, mediante tudo isso que nós falamos, nós podemos ficar sem o Espírito Santo? Dá para ficar com a alma fria? E aí algumas promessas da Bíblia, de quando nós recebemos o Espírito Santo. A nossa vida vai ser transformada. Nós vamos ser uma nova criatura. Nós vamos ter uma obra nova, uma vida nova. Aí eu venho falar para vocês um pouquinho sobre a passagem da Samaritana, que está em João capítulo 4, que Jesus chegou para aquela samaritana que estava no poço pegando água. Jesus foi lá e pediu um pouco de água para ela e ela achou muito estranho, porque os judeus não se falavam muito com os samaritanos, e ela falou, mas você é judeu, você está pedindo as coisas para mim, né? E aí Jesus ainda foi a fundo com ela e falou, se você soubesse quem eu sou, se você tivesse o dom de Deus, você pediria para mim a água, e eu lhe daria a água, só que eu lhe daria a água viva. Então, o Espírito Santo de Deus é essa água viva. No versículo 13 e 14 do capítulo 4 de João diz o seguinte: respondeu-lhe Jesus, todo aquele que beber desta água tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der virá a ser fonte de água viva, que jorrará até o fim, até a vida eterna. Ou seja, se você experimentar dessa água, se você experimentar do Espírito Santo de Deus, da presença viva do Senhor, não vai faltar. Não vai ter você vai ter tanta sede desse Espírito Santo até a vida eterna. Não vai faltar, não vai acabar a água, não vai acabar o Espírito, vai. Toda vez que você quiser beber, a fonte vai estar ali de água viva. Isso é promessa de Deus para nós. E o Senhor fala também que para que a gente possa ter essa vida nova, para que a gente possa beber dessa água, para que a gente possa ser nova criatura, é necessário nascer de novo da água e do Espírito. Em João capítulo 3 diz o seguinte, versículos 5 e 6, em verdade eu te digo, quem não nascer de novo não poderá ver o reino de Deus. Então a gente tem que morrer para a nossa vida velha. Meu irmão, você está longe do Senhor, morre. Morre para essa vida velha. Você foi batizado, hoje você tem a chance de clamar e pedir o Espírito Santo de Deus, essa água viva. E com esse cheio do Espírito Santo, com a tua alma quente, os teus hábitos velhos, você vai acabar deixando de lado. Hábitos muitas vezes vinculados às necessidades da carne. E Deus fala que a gente tem que viver segundo o Espírito e não segundo a carne. Então, meus irmãos, para a gente fechar, nós precisamos estar sempre cheios do Espírito Santo. Sempre cheios do Espírito Santo.
porque o Espírito Santo vem nos curar, vem nos libertar, vem transformar a nossa vida. Quando estamos cheios do Espírito Santo, nós temos a proteção de todo mal e nós temos a certeza que nós estamos fazendo a vontade de Deus. Amém, meu irmão? Então, com a nossa alma quente, incendiada, nós possamos finalizar essa partilha da palavra com uma oração sobre tudo isso que a gente falou no dia de hoje. Senhor Jesus, eu peço para a minha vida, para a vida desse meu irmão, da minha irmã que está assistindo esse vídeo agora. Eu peço derramamento do Teu Espírito Santo na nossa vida. O Teu Espírito Santo capaz de nos abrir os nossos olhos que estavam cegos. O Teu Espírito Santo capaz de abrir os nossos ouvidos que estavam surdos. De tocar nossa boca, de tocar os nossos pensamentos, de tocar o nosso coração. Que o Teu Espírito Santo hoje batiza-nos com o Teu Espírito que vem trazer para a nossa vida a verdadeira alegria, e que nossa alma possa ser incendiada pelo Teu Espírito Santo, e que nós tenhamos sempre sede, 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 até a vida eterna. E que nenhum mal possa nos atingir, porque nós estamos blindados com a Tua palavra, com a Tua promessa, que diz o seguinte: quando estamos na graça, 1000 cairão à sua esquerda e 10.000 à sua direita, e você não será atingido. Toma posse desta palavra, toma posse dessa promessa. Beba dessa água, experimente a presença do Espírito Santo, que você vai fazer assim como eu, testemunhar como é grande, como é poderoso, como é misericordioso o nosso Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.